Meu nome é Rodrigo Pereira de Mello, sou professor de Direito Constitucional e começamos aqui o curso sobre Direito do Saneamento. Na aula de hoje falaremos sobre o histórico e a situação estrutural da legislação e do próprio saneamento no Brasil. Nós estamos aqui participando dessa aula conosco com os alunos Dante, Henrique e Laís. Lembro a todos que o e-mail para contato aqui com Saber Direito é o saberdireito, tudo junto, @stf.jus.br. Ao encaminharem suas questões, suas dúvidas, suas indagações pelo e-mail, por favor, identifiquem sempre que estão falando sobre o direito do saneamento, professor Rodrigo Mello, para perfeito encaminhamento das suas dúvidas. Nesta primeira aula, nós vamos falar, como eu disse há pouco, sobre o histórico e a situação estrutural do saneamento e do direito do saneamento no Brasil. É importante lembrar que aquilo que nós hoje chamamos de saneamento, ou como nós veremos mais à frente, saneamento básico, se inicia basicamente em torno da preocupação com o abastecimento de água, com o fornecimento de água a populações humanas, normalmente, né, a grupos humanos que passam a se concentrar em certas localizações, né? Ou seja, quando a humanidade ainda basicamente tem um comportamento nômade, a questão do saneamento, da garantia do abastecimento em determinados locais, né, não é tão relevante. É interessante verificar que na tradição judaico-cristã, a água, a garantia de acesso à água, está diretamente ligada à própria ideia de vida, né? Vejam, por exemplo, que na Bíblia, Deus cria o homem a partir do barro, ou seja, da mistura de terra com água. Também dentro da tradição judaico-cristã, né, repetida nesse particular também por outras tradições religiosas universais, o batismo, ou seja, a introdução ao ambiente religioso, ou introdução à vida dentro de uma comunidade, se dá por meio da água, se dá através de um registro marcado pela presença da água. Na origem das primeiras populações humanas, a água é considerado um bem que ou não pertence a ninguém ou pertence a todos coletivamente, né? Aquilo que em direito nós costumamos tratar pelas expressões, né, res nullius, ou seja, coisa de ninguém, ou res communis, coisa de todos, coisa da coletividade. Não há, portanto, né, na origem das comunidades humanas, uma propriedade ou uma posse sobre as fontes de água, geralmente pela sua necessidade e também pela sua abundância à época, né, onde elas se encontravam, não havia uma apropriação dessas fontes. Aqui, usando de novo o exemplo da tradição judaico-cristã, né, nós podemos mencionar que lá na Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 2, nos versículos 15 a 17, é relatada a situação de Moisés, depois da sua fuga inicial do Egito, ainda não com as populações israelitas, mas quando ele foge individualmente do Egito, e vai se instalar junto ao poço de água da comunidade de Madiã, né? E ali existe uma situação onde a filha do líder local está abastecendo seus rebanhos de água e chegam outros pastores e querem tomar a preferência de acesso à água. Veja que não se trata, nesse exemplo, né, nem de uma situação onde o proprietário estava sendo ameaçado, estava sendo turbado do seu direito, né, nem de qualquer situação de ofensa a uma posse pré-estabelecida.
é um bem de todos, é um direito de todos, é o acesso àquele poço, né, como era e foi na maior parte da história humana, o acesso aos rios, às águas, às fontes de recursos hídricos, era considerado, como eu disse antes, ou um bem de ninguém, né, ou um bem comum a todos. Esta condição da água vai levar a gestão das águas vai se configurar numa das situações mais antigas da história humana, sobre a qual atuará o governo, sobre a qual atuará aquilo que nós hoje chamaríamos de Estado ou de poder público. É uma das mais antigas noções de serviço público que nós temos, é a garantia pelo poder público, pela autoridade pública, de acesso das comunidades, das já então comunidades urbanas, à água. E aí nós vamos encontrar esse exemplo em vários momentos da história. Os aquedutos, que não eram apenas utilizados pelos romanos, mas cujas edificações romanas, para nós, na civilização ocidental, são os resquícios mais característicos, mais notórios, mais conhecidos. Os próprios poços ou fontes de água, né, também mantidos acessíveis ao público durante centenas, em alguns casos milhares de anos. Quem conhece, por exemplo, as cidades históricas de Minas Gerais, já deve ter visitado ali o chafariz público da cidade, né? Também em São Luís do Maranhão nós temos na parte velha da cidade, né, o chafariz público. O que era isso? Era exatamente essa prestação de serviço público, esse serviço público fundamental porque sem água não há sobrevivência. Então, essa atividade pública básica de garantia de acesso de água à comunidade, garantia à comunidade de que ela tenha ali condições, pelo menos, para o seu abastecimento fundamental, mesmo naquelas situações onde essa comunidade não se encontre diretamente ao lado das fontes de recursos hídricos potáveis, ou seja, mesmo quando você tenha algum tipo de transporte, algum tipo de obra pública para garantir, seja a estabilidade desse fornecimento, seja ainda a origem em uma fonte limpa, em uma fonte potável de recurso hídrico. Aliás, né, interessante notar que, ao lado da água, a outra mais antiga função pública, desde a origem dos poderes públicos, desde a organização da ideia de coisa pública, né, é a segurança, que vai se desdobrar no que nós chamaríamos hoje de segurança interna, segurança externa e poder de polícia. Mas é a ideia de segurança. Água e segurança são as bases da ideia de organização do poder público. Um exemplo interessante que nós temos disso é que, na China, o ideograma, né, conhecem todos, está muito aí na moda o uso de ideogramas chineses. O ideograma chinês, que representa governo, que representa o que nós chamaríamos de governo ou poder público, né, é uma reunião de dois ideogramas. Esses dois ideogramas que são exatamente, né, água e segurança. Segurança no sentido de força de autoridade. É a reunião desses dois ideogramas que forma, no modelo chinês, o ideograma que configura o sentido de governo, o sentido de poder público. Para dar aí, mais uma vez, e até fora da tradição judaico-cristã, a força dessa noção em torno da água como a origem, não apenas da vida, como eu mencionei antes, mas da própria organização, da própria estruturação do poder público. Dentro da ideia de saneamento, e aí saltando alguns séculos na história, também vai progressivamente surgir o problema do esgotamento sanitário, ou seja, o problema
num primeiro momento, apenas do afastamento e mais modernamente também, né, do tratamento de exposição final, falaremos disso mais à frente, né, mas a ideia do afastamento do esgotamento sanitário, basicamente do esgotamento sanitário doméstico, né, ou em comunidades domésticas. O afastamento dos esgotos se torna um problema a partir do momento em que a aglomeração humana, o incremento dos núcleos urbanos, não mais permite, né, que o esgotamento doméstico seja diretamente, facilmente, prontamente lançado ou sobre a natureza, né, sobre as terras, sobre áreas verdes, ou mesmo, como é e segue sendo bastante frequente, diretamente sobre algum corpo hídrico, né, o lançamento de esgotamento diretamente sobre rios, sobre córregos ou qualquer outro corpo hídrico que tenha movimentação, que tenha deslocamento, né. Para dar um exemplo disso, né, nós podemos ver que, no caso brasileiro, né, só vai surgir a preocupação com o esgotamento sanitário, né, inicialmente o esgotamento sanitário de massa, o esgotamento sanitário coletivo, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império, em meados do século XIX. Né? Vai ser somente aí que se introduzirão os primeiros mecanismos no Brasil de afastamento, a partir do núcleo residencial, do núcleo urbano, do núcleo doméstico, dos esgotos produzidos por essa mesma população. Não que o Brasil esteja ou tenha sido, nesse particular, atrasado, fora do seu tempo, né? Isso é mais ou menos o período também em que sistemas massivos de esgotamento urbano passam a ser organizados nas principais cidades do mundo. Aliás, é interessante observar que a primeira experiência sistemática, científica, organizada, envolvendo uma estrutura própria ao afastamento dos esgotos domésticos, não só se dará no Rio de Janeiro, no caso brasileiro, como eu mencionei, mas se dará especificamente na cadeia pública do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ali você tem uma situação de logística muito singular. Você tem uma população expressiva, confinada, ou seja, que não pode se deslocar para depositar o seu esgotamento em outro ponto, né? E uma localidade construída num certo ponto, que era na periferia da cidade, mas que com o crescimento da cidade passa a estar na sua zona central, né? Criando uma situação séria no seu arredor em termos de garantia de saúde pública, né? Saúde pública, que é uma temática que sempre esteve diretamente vinculada à questão do abastecimento de água e do esgotamento. Até por isso se fala frequentemente em esgotamento sanitário, ou seja, esgotamento para garantia de saúde. O que nós vamos verificar no caso brasileiro, e esse histórico fático é relevante para entendermos a situação igualmente fática na qual nós nos encontramos hoje, a situação fática com a qual se deparou a Constituição de 88, com a qual se deparou em 2007 a chegada da Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, a Lei 11.445 de 2007. Esse histórico é essencial para entender que nós construímos no Brasil uma realidade fática que inexoravelmente vem condicionando, seja o debate normativo, seja mesmo o debate constitucional, em torno de questões centrais afetas a essa matéria do saneamento básico. Tudo isso nós vamos ver aqui na sequência do nosso curso. Mas aí o que tivemos então nessa temática, nessa sistemática, né? Entre o final do século XIX e o início já do século XX, né, o que nós identificamos no caso brasileiro é que a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário,
ela se dava ou através de órgãos públicos locais ou através de órgãos públicos que atendiam comunidades específicas, cidades específicas, né? Ou então através da progressiva organização de empresas especializadas, né? Empresas que nós poderíamos chamar, aí, a partir de 1934, de empresas concessionárias, sejam empresas de capital misto, poder público particulares, sejam simplesmente concessionárias de capital integralmente particular. No caso dos órgãos públicos locais, vale a pena aqui destacar duas situações, até porque elas têm um reflexo extremamente relevante ainda hoje, né, nessa configuração fática que acaba modelando, que acaba condicionando toda a discussão jurídica que se dá em torno dessa matéria, que foram as situações fáticas existentes no Rio de Janeiro e em São Paulo. No caso do Rio de Janeiro, o que nós passamos a ter, até por ser então a capital do Império, né, até 1889, e a partir de então a capital da República, o Distrito Federal, é uma ação forte do poder público imperial, depois poder público federal, né, na tentativa de organizar a prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, né, na própria capital e, como rapidamente se percebeu, né, e os estudos já demonstravam, e essa segue sendo a mesma situação até hoje, não é possível, no caso do Rio de Janeiro, cuidar de abastecimento de água e esgotamento sanitário apenas considerando a cidade do Rio de Janeiro. A forma do contexto geográfico em que a cidade se encontra, bem como da forma como ela foi crescendo, se desenvolvendo nos seus bairros, os obstáculos que representam os morros lá instalados, né, as cidades que foram se desenvolvendo na proximidade da cidade do Rio de Janeiro, tudo isso levou a que você tivesse ali necessariamente soluções similares ao que hoje nós chamaríamos de soluções metropolitanas, ou seja, a solução de abastecimento de água, bem como a solução de esgotamento sanitário na cidade do Rio de Janeiro, sempre passou pela necessidade de uma articulação com fontes de recursos hídricos ou com meios de disposição final dos esgotos sanitários que envolvessem algo mais do que a cidade do Rio de Janeiro, né? Ressalto isso para destacar que ali tivemos, portanto, uma solução que já nas suas origens não era propriamente, exclusivamente local, não dizia respeito apenas a uma cidade, a uma localidade isoladamente considerada por essas características, né, de ser a capital do Império, depois da República, e da própria configuração, seja geológica, seja humana da região. Por razões, em parte similares, em parte, porém, diversas, nós também vamos ter uma solução que não será propriamente local, mas sim de caráter regional, na capital paulista. O que acontece historicamente em São Paulo, nesse momento a que nós nos referimos, ou seja, na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX, é uma atuação basicamente da, então, província de São Paulo, ainda na fase imperial, depois Estado de São Paulo, já na fase republicana, e essa atuação da província também se dá considerando não só a cidade de São Paulo, como todo o seu entorno imediato para fins da busca de soluções de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Também, como no caso do Rio de Janeiro, por razões geológicas, ou seja, onde estavam as fontes de abastecimento e de esgotamento, bem como pela forma de concentração das populações, não só na capital, como no seu entorno imediato. Ainda que no caso de São Paulo, a questão do abastecimento de água fosse relativamente mais simples, por razões técnicas, por razões naturais, do que no caso do Rio de Janeiro. Então, esses dois fenômenos do Rio de Janeiro e de São Paulo, que buscaram, que partiram, que acabaram conduzindo
a soluções regionais e não apenas locais, não apenas isoladas de um município, de uma localidade, em matéria de saneamento básico, foram realidades extremamente importantes, porque, como eu disse antes, essas realidades vão condicionar toda a evolução fática posterior e vão diretamente condicionar toda a busca de soluções jurídicas, bem como as questões, as controvérsias, polêmicas jurídicas hoje existentes em matéria de saneamento. Um dado aqui importante é que a partir de 1934 nós temos o surgimento do Código de Águas, do Decreto 24.643 de 1934. Lembrando aqui, inicialmente, que, apesar de se chamar decreto, o Código de Águas tem natureza jurídica de lei. Por quê? Porque ele foi editado exatamente no período entre a Revolução de 1930 e o advento da Constituição de 1934, quando o governo provisório de Getúlio Vargas legislava com plenos poderes e não havia Congresso Nacional em funcionamento. A própria Constituição de 1934, no seu lado das disposições transitórias, expressamente ratifica, expressamente valida todos esses atos legislativos praticados pelo governo provisório. Então, o decreto que institui o Código de Águas, o 24.643, em parte vigente até hoje, ele, na verdade, tem natureza jurídica de lei. E por que ele é importante nesse contexto do que nós estamos tratando? Porque é com ele que surge, nesta matéria, na matéria de saneamento, bem como também na matéria de energia elétrica, de aproveitamento dos potenciais hidráulicos, na época tratados como, sob a expressão quedas d'água, é nele que surge a figura da concessão para exploração de águas destinadas a uma série de utilidades, incluindo o saneamento, no Código de Águas referido como concessão para higiene, bem como, e aí só como referência de curiosidade, no caso para a exploração das quedas de água, o que nós hoje vamos conhecer, né, como aproveitamento dos potenciais hidráulicos para fins de produção de energia elétrica. Então, com o Código de Águas, surge aí a figura da concessão para higiene, especialmente no regime que o próprio Código disciplina nos seus artigos 43 a 52 e também no artigo 195. Né? Do 43 a 52, o Código de Águas traz todo um regramento que vale para o conjunto das concessões que ele prevê, à exceção do caso da energia elétrica, depois vai ter todo um tratamento específico no próprio Código de Águas, em outros dispositivos. E como eu mencionei há pouco, uma dessas concessões é para o uso de águas para fins de higiene, correspondendo àquilo que nós chamamos hoje de saneamento básico, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Uma questão interessante é que essa disposição, conforme o artigo 195 do mesmo Código de Águas que eu mencionei há pouco, estabelece que a concessão para o uso de águas, tanto para higiene como para outros fins passíveis de concessão, somente poderia se dar a empresas brasileiras ou a empresas estabelecidas no Brasil. Esse modelo da concessão, é importante ressaltar, ele não dá ao concessionário propriedade sobre as águas. Lhe dá apenas a garantia de acesso àquelas águas, a garantia firme de acesso àquelas águas, inclusive podendo se opor a outros usos que venham a impedir, que venham a dificultar, que venham a constranger, que venham a limitar os usos daquela mesma água. Isso é extremamente importante porque, por exemplo, né, uma concessionária de direito de uso de águas poderia, por exemplo, se opor a que um outro município, a que uma outra localidade, ou um outro concessionário, ou um outro usuário estabelecido, né, a montante, ou seja, no ponto mais alto que ele em relação à descida do rio, em relação ao fluxo de descida daquele corpo de água, por exemplo, lançasse esgotos sem tratamento
quando ele, a jusante, ou seja, num ponto mais baixo, tivesse que captar água para fins de abastecimento de água, para fins de fornecimento de água potável à população que ele atendesse. Então, essa garantia envolvida na concessão, né, foi extremamente importante para dar segurança, não só jurídica, como também técnica, às empresas, como eu mencionei um pouco antes, empresas de controle estatal ou empresas de economia mista ou mesmo empresas de capital plenamente privado, que passaram a se instalar no país, especialmente nos grandes centros urbanos, explorando esse serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. É esse modelo dos órgãos locais, na sua grande maioria, das soluções regionais, basicamente ou mais relevantemente em Rio de Janeiro e São Paulo, e do progressivo desenvolvimento de empresas estatais ou de economia mista ou mesmo privadas, sob o regime de concessão aí assegurado e regulado pelo Código de Águas. Esse é o modelo que vai ter aplicação no Brasil durante a maior parte do século XX, até em torno dos anos 1960, 1970. O que vai acontecer nos anos 1960, 1970? Né? Nesse momento, nós vamos ter, não o único, definitivamente não o único, não o primeiro, mas o mais importante movimento nacional, movimento organizado pelo poder público federal, de tentar incentivar o desenvolvimento dos serviços públicos de saneamento básico relacionados a abastecimento de água e esgotamento sanitário. Toma-se como decisão do governo central, e lembrando que estamos falando nos anos 60 e 70 do período do regime militar, e, portanto, né, uma vez tomada a decisão pelo governo central, a sua capacidade de ação, a sua força de ação, a sua capacidade de convencimento, vamos assim dizer, né, era praticamente irresistível. O governo central, então, toma a decisão, estabelece como uma das metas importantes do primeiro Programa Nacional de Desenvolvimento, do primeiro PND, né, lá em 1971, estabelece como uma das metas a universalização, ou mais próximo disso possível, do abastecimento de água urbano e do esgotamento sanitário urbano no Brasil. Num primeiro momento, a ideia é, num prazo entre 5 a 10 anos, alcançar em torno de 70% a 80% de cobertura de abastecimento de água e algo similar a isso em esgotamento sanitário em todos os ambientes urbanos do Brasil. Esse movimento, né, leva a uma situação bastante interessante. Como eu disse antes, o desenvolvimento histórico que nós tivemos na organização desse serviço público no Brasil se deu basicamente através de órgãos, sejam órgãos da administração direta, sejam autarquias, sejam, em alguns diminutos casos, por empresas de âmbito local, ou seja, de âmbito próprio a uma determinada localidade, a uma determinada municipalidade. Com aquelas duas exceções que mencionei. No caso paulista, pela atuação da província, do governo provincial, no período imperial, ou do governo estadual, já no período republicano, e no caso do Rio de Janeiro, pela singularidade de ser a capital do Império, depois da República, e aí a forte atuação financeira e organizacional do próprio governo federal naquela localidade. Mas, em geral, o que nós tivemos, portanto, foram soluções locais, com esses dois exemplos de solução regional. O que vai acontecer nesse modelo do final dos anos 60 e início dos anos 70, desde o ponto de vista jurídico? Primeiro, no Decreto-Lei 200 de 1967, no clássico Decreto-Lei 200 de 67, né, que dispõe sobre a reorganização da administração pública, vai surgir lá no artigo 39 do Decreto-Lei 200, no rol de competências distribuídas aos diversos ministérios, o então Ministério do Interior, né,
recebe como uma das suas atribuições tratar de saneamento básico. Essa competência do Ministério do Interior será fundamentalmente exercitada na sequência dos anos pelo próprio Ministério, no que diz respeito a definições políticas, definições de programas, definições de planos, e pelo então Banco Nacional da Habitação, BNH, né, como principal agente financeiro do governo federal em matéria de organização de aglomerados urbanos. Essa competência, inicialmente atribuída ao Ministério do Interior, vai ser definitivamente reforçada no ato que já mencionei antes, que é o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, que vai surgir lá em 1971, no governo do presidente Médici. É esse plano que tentará estabelecer metas tendentes à universalização do atendimento dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, né, e vai estabelecer como mecanismo para se atingir estes objetivos, basicamente, uma centralização de poderes normativos, regulatórios, planejadores no Ministério do Interior, portanto, no Poder Executivo Federal, que até então, na história dessa matéria no Brasil, nunca tinha cuidado desse assunto, a não ser no caso específico das soluções regionais no Rio de Janeiro, enquanto capital federal, e vai fazer com que não só haja forte concentração de poderes regulatórios, como haja uma imensa concentração de poderes financeiros no BNH, no Banco Nacional da Habitação, que eu também mencionei há pouco. Nesse contexto, vai surgir o programa que foi decisivo para a atual configuração do saneamento no Brasil, o PLANASA, o Plano Nacional de Saneamento. O que o PLANASA, que se inicia em 1971, vai basicamente fazer? Ele vai, basicamente, estimular que nos ambientes urbanos, muito particularmente naquelas situações das metrópoles, em todas aquelas situações onde eu tenho algum tipo de conurbação, algum tipo de reunião, algum tipo de aglomerado massivo urbano, que nesses locais sejam abandonadas as soluções locais, sejam abandonadas as soluções via serviços locais, por órgãos, por autarquias, por empresas, a solução que fosse, e sejam adotadas soluções de caráter regional. Soluções nas quais a prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário se faça através de empresas públicas ou sociedade de economia mista sob o controle dos estados da federação. Surgem aí, em alguns casos, ou se desenvolvem aí em outros casos, as grandes empresas estaduais de saneamento que até hoje existem. A CAESB, aqui no caso do Distrito Federal, a Sabesp em São Paulo, a SEDAI no Rio de Janeiro, a Sanepar no Paraná, etc. Esse modelo é o modelo pelo qual o governo federal decide e o qual ele passa a profundamente incentivar, seja exercendo um poder regulatório através do Ministério do Interior, poder regulatório de no mínimo, muitíssimo discutível constitucionalidade, mesmo para a Constituição da época. Mas o fato é que assim aconteceu. E, sobretudo, através do grande incentivo financeiro. O BNH passa apenas a dispor de recursos federais, uma montanha de recursos federais, que é destinado apenas a quem se adequa a esse modelo. Então, eu tenho lá o município na região metropolitana do Rio de Janeiro, na região metropolitana de São Paulo, diz, não, mas eu tenho aqui uma autarquia, uma empresa que funciona bem, que trabalha bem, que opera bem, eu quero continuar com a minha empresa. Perfeito. Só que dinheiro, zero. Dinheiro do governo federal, zero. Ah, mas eu precisava expandir o meu serviço? Vire-se. Já, se esse mesmo município abre mão do seu serviço local, abre mão da sua forma de prestação local e adere a uma grande companhia estadual, dá a concessão do serviço público naquela localidade a uma companhia estadual de saneamento,
as linhas de financiamento do governo federal estão abertas. As linhas de financiamento do governo federal aparecem e aí surge dinheiro para ampliação, como eu disse, com a proposta de tendência à universalização do serviço de abastecimento de água e também de esgotamento sanitário. O Planasa depois é aperfeiçoado, né, basicamente através de decretos presenciais e, sobretudo, de atos do Ministério do Interior e do próprio Banco Nacional da Habitação. Em todo esse modelo do Planasa, o que revela uma situação muito característica não só do período do regime militar, como em algumas situações ainda hoje do modelo de governo no Brasil, esse mega movimento de enormes impactos federativos, de um dispêndio financeiro monumental, envolvendo um serviço público absolutamente básico à população, tem, ao longo de toda a sua história, uma única lei de 4 artigos, que apenas dá mais poderes ainda ao Ministério do Interior para estabelecer critérios, parâmetros sobre a tarifa dos serviços públicos de saneamento quando integrados ao Planasa. Todo o restante do Planasa se faz através de atos administrativos, decretos presidenciais, resoluções, como eu disse, do próprio Banco Nacional da Habitação, atos do Ministério do Interior, etc. Essa mesma lei também, para incentivar essas situações, estabelece que as companhias estaduais, e só elas, que se integrem ao Planasa e que operem no regime do Planasa, gozarão de isenção de imposto de renda sobre as receitas que venham a oferir na sua atividade típica de prestadores de serviço de saneamento básico. Uma questão que também surge nesse período e que vai acompanhar toda a discussão em torno do modelo de saneamento é como financiar toda essa estrutura, como financiar o serviço. O governo federal pode colocar dinheiro para construir estruturas, para estabelecer, para avançar o serviço, para estabelecer conexões, para estabelecer estações de bombeamento de água, elevatórias de esgoto, tratamento de esgoto. Mas, uma vez implantado o serviço, ele tem que se sustentar. Como se sustenta este serviço? Discussão da época, discussão que, como veremos mais à frente, permanece nos dias de hoje. E a grande discussão aqui, desde o ponto de vista jurídico, se dava entre saber se esse financiamento para manutenção dos serviços seria sob a forma de taxa, que, como sabem todos, é uma modalidade tributária, lá, conforme consta tanto no CTN quanto CTN, especialmente nos artigos 77 e seguintes, como na Constituição Federal, no artigo 145, seja sob a forma tributária de taxa, seja sob a forma de tarifa, né, que é uma das modalidades de preço público, não sujeitas, portanto, ao regime tributário. Essa questão, ela vai ter profundos reflexos jurídicos, a definição desse modelo, profundos reflexos jurídicos e também profundos reflexos políticos. Né? Se eu tenho um modelo de tarifa, toda deliberação sobre a fixação do padrão de remuneração pelo serviço depende de lei, depende de tramitação pelo Legislativo. A cada modificação depende de discussão com o Legislativo e fica sujeito a todos os critérios dos princípios tributários, sejam os vigentes à época, sejam os vigentes hoje após a Constituição de 88. Já se eu tenho um modelo de tarifa, não. Se eu tenho um modelo de tarifa, eu tenho uma fixação aqui que se faz pelo próprio Poder Executivo do ente concedente, eu tenho uma fixação que se faz através, quando haja esse modelo, do órgão regulador, ou, como aconteceu muito no Brasil nesse período, fixação pela própria empresa. A empresa, um belo dia, faz lá suas contas e não, a tarifa está elevada, a tarifa tem que ser adequada aqui e ali, e baixa um ato interno e muda o valor da remuneração pelo serviço. Bom, essa discussão tem forte tradição na doutrina e na jurisprudência brasileira e leva, inclusive, a uma situação extremamente interessante aqui junto ao Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do Supremo Tribunal julga o recurso extraordinário 54.194, discutindo esse assunto, e decide que, uma vez
sendo compulsória a conexão daquela unidade doméstica ou daquela unidade industrial ou daquela unidade comercial à rede de água e esgoto. Sendo compulsória, a remuneração tem que ser mediante taxa. Se existe compulsoriedade do serviço, a remuneração se dá mediante taxa. Essa discussão, inclusive, ela foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal lá no final dos anos 1960. No RE 54.194, a primeira turma do Supremo Tribunal entendeu que, havendo compulsoriedade no uso do serviço, ou seja, naquelas situações onde eu tenha lei federal, estadual, municipal, obrigando a conexão da unidade doméstica, da unidade comercial, da unidade industrial na rede pública de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que nesses casos tratar-se-ia necessariamente de uma taxa, exatamente por conta da compulsoriedade. É a mesma regra que depois veio a ser acolhida no artigo 79 do CTN, que então não existia. Existia na época do julgamento, mas não compunha aquela controvérsia apreciada pelo Supremo, que na origem da controvérsia não existia. Depois, há a formulação de embargos declaratórios neste mesmo RS 54.194, e aí o que acontece? Esse RE é afetado ao plenário do Supremo, e no plenário há uma virada de julgamento. O plenário, por maioria, acaba entendendo que, tratando-se da prestação de serviços públicos, ainda que o seja eventualmente por intermédio de empresas controladas ou das quais participem capitais estatais, capitais públicos, né, a remuneração, nesse caso, se faz através de tarifa, através de preços públicos e não de taxas. É esse entendimento do Supremo que se consolida historicamente nessa área do saneamento, apesar de frequentes resistências, sejam doutrinárias, seja de alguma decisão judicial isolada, local, aí, ao longo desses 40 anos. Essa decisão também é uma das bases da posterior súmula 545 do Supremo Tribunal, segundo a qual o que nós temos são preços públicos e não taxas, quando falta ao serviço público a compulsoriedade. A compulsoriedade. Naquele RS 54.194, a maioria do plenário entende que não há compulsoriedade de uso do serviço. Há compulsoriedade de conexão à rede, mas não de uso da rede. Distinção que, ao longo dos anos, aí, sempre suscitou várias controvérsias, até pela sutileza que envolve. Além disso, todo o modelo do Planasa, voltando ao modelo do Planasa, estava baseado na ideia do chamado subsídio cruzado, ou seja, de que, na medida em que eu exerço o serviço de forma regional, abrangendo diversas localidades, abrangendo grandes áreas urbanas, grandes áreas metropolitanas, melhor dizendo, isso permite a fixação de tarifas diferenciadas por faixas de consumo e por regiões e por cidades, né, num modelo onde as regiões de maior consumo, as regiões de maior capacidade financeira, possam subsidiar, possam custear aquela menor tarifa que eu pratique em outras regiões. É o chamado subsídio cruzado, que é um modelo que ainda hoje é defendido por muitos e criticado por outros tantos, falaremos disso mais à frente. Esse modelo do Planasa é que vai dar toda a cara do serviço de saneamento no Brasil ao longo dos anos 70, ao longo dos anos 80 e, em grande medida, ainda hoje em dia. Em 88, com o advento da nova Constituição Nacional, nós verificamos duas situações desde o ponto de vista jurídico. Por um lado, alguns dispositivos que expressamente destacam a relevância da questão do saneamento básico para a configuração dos valores constitucionais. E aí nós vamos ter lá no artigo 21, inciso 20 da Constituição, a competência da União para estabelecer diretrizes nacionais em saneamento naquilo que diga com o ambiente urbano, né? E aí, o que é o ambiente urbano? Isso vai estar influenciado, em parte,
né, pelo plano diretor municipal, lá previsto no artigo 182 da mesma Constituição, ou, em parte, pela definição ou não por lei estadual, na forma do artigo 25, parágrafo 3º, também da Constituição, de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou micro-regiões. Também no artigo 23, inciso 9, a Constituição estabelece competência comum para a União, Estados, Distrito Federal e municípios em atuar na melhoria das condições de saneamento básico. Lembrando que, tanto no caso do artigo 21 quanto no caso do artigo 23, nós estamos falando daquilo a que geralmente se refere como competências materiais da Constituição. O artigo 25, parágrafo 3º, como já mencionei, né, a competência do Estado para, mediante lei, instituir regiões metropolitanas de forma a integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, o que pode envolver aí o saneamento nessas situações conurbadas. E o artigo 200, inciso 4, que também trata na Constituição diretamente sobre o saneamento, ao dizer que compete ao SUS, integrado, que é por todos os entes da Federação, participar não apenas na política, como na execução de ações de saneamento básico. Apesar de todas essas disposições, a Constituição não tratou, não dispôs, não fixou sobre a chamada titularidade do saneamento básico, ou seja, não fixou a qual ente da Federação caberia, ou a quais entes caberia, a prestação efetiva dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, fazendo surgir hoje o que é a principal controvérsia jurídica nesse setor. Quem é o titular? Quem detém a competência para legislar, organizar, regular, dispor e, eventualmente, decidir sobre a forma de prestação desse serviço? Na atualidade, o que nós temos, conforme eu já mencionei, né, é uma configuração pragmática da situação decorrente do modelo do Planasa. Ou seja, na maior parte das grandes regiões metropolitanas brasileiras, bem como em muitas cidades do interior dos estados, eu tenho o serviço público sendo prestado por grandes companhias estaduais de saneamento básico, grandes companhias criadas sob o modelo de sociedade de economia mista, cujo controle acionário é dos governos estaduais. Prestam, de fato, esse serviço. Na maior parte dos casos, mediante algum tipo de concessão que lhe foi dada, geralmente por lei, pelos próprios municípios que são atendidos. Mas, factualmente, pragmaticamente, independentemente de qualquer discussão, se caberia ou não ao Estado, membro da Federação, ser o titular desse serviço, o fato é que, na prática, a maior parte da população brasileira hoje é atendida por essas companhias estaduais. Por outro lado, desde a Constituição de 88 e crescentemente, sobretudo com o avanço dos processos de privatização, muitos municípios têm reivindicado competência nessa matéria. Isso envolve poder político, capacidade de decidir como o serviço será prestado na sua localidade. Frequentemente, isso no passado era rotineiro, hoje em dia vem se diminuindo, mas ainda é uma realidade em muitos locais. As companhias estaduais prestam serviço como querem, onde querem, em que região do município querem, ignorando qualquer tipo de planejamento urbano de vontade do próprio município, o que é causa de frequentes atritos. Além da questão financeira, o município ter o seu próprio serviço é, obviamente, uma condição de captação financeira, de acesso a recursos muito maior do que ser simplesmente atendido por uma companhia estadual. Esse é o grande conflito constitucional, o grande conflito jurídico que está colocado hoje no direito do saneamento. Quem é o titular jurídico dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário? É o Estado-membro? É o município? E em que casos é ou pode ser a própria União? E toda essa discussão decorre, como eu expliquei até agora, basicamente do modelo prático, do modelo fático, da situação factual instalada a partir do Planasa, combinada ao fato de que a Constituição de 88 não dispôs sobre a questão da titularidade destes serviços. E isso envolve tanto regiões metropolitanas, grandes aglomerados urbanos, grandes conglomerados urbanos, ou pequenos aglomerados de cidades do interior, cidades que estão relativamente próximas, relativamente associadas no interior, como envolve outras situações das mais díspares. Por exemplo, áreas isoladas, áreas que não tenham recursos hídricos próprios, ou pelo menos não recursos hídricos com a suficiência para ter um serviço minimamente plausível. Nós temos no Nordeste, por exemplo,
a situação de enormes investimentos que foram feitos, ora com recursos da União, ora com recursos do governo estaduais, ora com recursos das companhias de saneamento, né, grandes adutoras de água, né, que levam água a 100, 200, 300 quilômetros de distância para abastecer comunidades que não têm recurso hídrico próprio. E aí se indaga, admitindo hipoteticamente que a titularidade dos serviços fosse dos municípios, como é que o município, nesta condição, que não tem sequer fontes próprias de recursos hídricos, seja para captação, seja para posterior lançamento de esgotamento, poderia assumir essa atividade. E nesse contexto vem, em 2007, a Lei 11.445, de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, que será tratada aí na sequência das nossas aulas. Nós, então, terminamos aqui essa primeira aula, né, com o resumo do que nós falamos sobre o histórico e a situação estrutural do saneamento básico no Brasil. Né? Saneamento básico aqui considerado, né, sem prejuízo do que vamos falar posteriormente, como abastecimento de água e esgotamento sanitário. No abastecimento de água, questão essencial à origem e à organização da vida e do próprio funcionamento urbano. O esgotamento sanitário, um procedimento que vem depois, sobretudo na necessidade das aglomerações urbanas de grande porte. No caso brasileiro, um desenvolvimento que se dá a partir de meados do século XVIII, inicialmente com serviços locais de abastecimento de água e as soluções regionais em Rio e São Paulo, por singularidades históricas e geográficas, e na segunda metade do século XX, especialmente a partir dos anos 60 e 70, com o impacto da intervenção do governo federal através do PLANASA, do Plano Nacional de Saneamento, com toda a configuração fática, com toda a configuração econômica, com toda a configuração real que ele impôs naquela época e que até hoje se reflete. A Constituição de 88 trata do saneamento, destacadamente nos artigos 21, inciso 20, 23, inciso 9 e 200, inciso 4, mas deixou em aberto a controvérsia a questão da titularidade desse serviço. A quem compete o poder de dispor, de organizar esses serviços? Ao município, é uma questão local, ao Estado, é uma questão regional, sobretudo nos ambientes metropolitanos que naturalmente envolvem pluralidades de município, à própria União, em alguns casos, como isso fica? Né? A situação dos municípios com abastecimento hídrico, a situação dos municípios sem abastecimento hídrico próprio, né? Tudo isso condicionando qualquer solução que venha a ser adotada. E nesse contexto, vem, em 2007, a Lei 11.445, de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, tentando dar uma certa ordem nessa questão, mas que não trata especificamente da questão da titularidade, que foi uma condição para a sua aprovação, tirar esse assunto fora pelas polêmicas que envolve. Esse assunto está submetido aqui à deliberação do Supremo Tribunal Federal. Essa é, em síntese de resumo, o que nós tratamos aqui hoje, e eu gostaria de encerrar essa aula com uma brevíssima consideração do professor Ronaldo Serroa da Mata, do IPE do Rio, que faz a seguinte consideração. A composição atual da situação do saneamento poderia parecer um caso de sucesso do Pacto Federativo, de gestão pública do serviço, mas, na verdade, se constitui uma fonte de conflitos de competência e interesses. Portanto, essa suposta composição federativa tem se tornado uma fonte de paralisia no desenvolvimento do setor. Esse imbróglio constitucional encontra dificuldade de soluções, porque após 30 anos de dominância estadual na operação do serviço, inverteu-se a lógica da concessão, colocando-se o sistema operador acima do poder concedente. Muito obrigado a todos. Eu lembro que o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Ao encaminharem questões, ao encaminharem indagações, ao encaminharem e-mail, sempre identifiquem, por favor, como curso de Direito de Saneamento, professor Rodrigo Melo. E quem quiser rever as aulas é só acessá-las lá no YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. No YouTube, Saber Direito Aula, e não apenas Saber Direito. Ficam então todos convidados para a nossa próxima aula, onde nós vamos aprofundar a discussão sobre a repartição de competências, toda essa polêmica sobre a titularidade em torno do saneamento básico. Muito obrigado.